Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Estamos iniciando mais este Pampa Debates na série As Lideranças Gaúchas, que é tradicional todos os anos. Nós temos a oportunidade de conversar particularmente com aquelas lideranças que fazem a iniciativa privada e também aqueles homens do Rio Grande do Sul que fazem a liderança da vida pública. E para tanto, hoje nós temos o prazer e a honra de receber o presidente do nosso FCDL, meu querido amigo Vitor Augusto Koch. Prazer tê-lo aqui, presidente. Igualmente, Paulo, uma satisfação muito grande poder participar desse programa tão especial e aguardado, e onde nós certamente discutiremos muitas coisas pelo bem do Rio Grande do Sul e do país. Bom, eu tenho presenciado e lido sobre todas as avaliações a respeito da conjuntura econômica brasileira, da gaúcha e a sua projeção para o futuro. Vamos ficar neste ano de 2016, onde foi extremamente negativo. A que causas o senhor imputa esta derrocada geral da nação brasileira? É verdade, especialmente no nosso setor, o setor varejista, o comércio em geral, teve uma perda significativa. Teve uma perda e nós fecharemos o ano aí com 9,6%, chegando muito próximo dos 10%. Somado isso com 2015, nós já estamos 21% abaixo das vendas. É preocupante, muito preocupante. E a razão disso, a principal, são os altos juros. Paulo, quando tu for fazer uma análise, por exemplo, do pedido de financiamento de veículos, nós temos aí um indicador de 80% de reprovação. Juros altos inibem o crédito, fazem com que o tomador desse crédito precise mais garantias. E essas garantias, na maioria das vezes, eles não têm as que são exigidas, e aí o negócio não sai. Então, isso é lamentável que o Banco Central, que o governo federal tome essa atitude com o pretexto de segurar a inflação. Juros não seguram a inflação. O que segura a inflação é estímulo ao empreendedorismo, à produtividade, fazer com que se gere empregos e, consequentemente, renda. A renda gera poupança, a poupança gera investimentos. Esse é o ciclo virtuoso. O governo federal não entendeu isso. Mas, então, o senhor imputa essa situação do Brasil, principalmente os juros, no seu setor, claro, no varejo. E por que não se mexe na taxa de juros? E vamos apanhar, por exemplo, os cartões de crédito, mais de 400%. Absurdo. E vamos pegar o cheque especial. E vamos para a Selic. Por que não se mexe nessa taxa de juros? O senhor acha que, como diria lá o Lagranha, lá de Canoas, existe linguiça embaixo desse pirão? Existe sim. O pretexto desses juros altos para o governo é tomar dinheiro emprestado, contraindo uma dívida pública interna muito alta. Se nós for fazer... Aí o senhor se refere à Selic. Se nós for fazermos uma análise, em 1997 a carga tributária era em torno de 23%, 24%, e os impostos arrecadados pagavam 73% da dívida pública. Os restantes 27% eram tomados dos títulos públicos, ou seja, dessa taxa de juros que é a Selic. Agora, em 2015, nós fechamos 2015 com uma majoração dos impostos, na casa dos 40% de impostos, e esse dinheiro arrecadado paga 47% da dívida pública. O restante é pago pelos títulos públicos. Então, por isso que o governo aumenta os juros para captar recursos. Senão ninguém toma. Verdade. Sim, mas tomar risco. E até lhe perguntaria, o senhor acha que nós corremos o risco de repente, o governo dar um calote na dívida interna brasileira? Olha, eu acredito que não. O calote não vai acontecer, mas emergente. O senhor tem certeza disso? Certeza a gente nada não tem, né? Porque a gente depende de decisões humanas, né? E cada um faz o seu juízo, e é notório de que as decisões de gestão foram muito ruins nos últimos governos, né? Foram extremamente ruins. O que precisa ser feito para pagar essa dívida é tomar capital estrangeiro, do exterior. Foi divulgado e dado notícia, e como um grande feito do nosso país, pagar a dívida externa. De que adiantou pagar a dívida externa a um juro baixos e contrair uma dívida interna com juros altíssimos, de 13,75 agora ao ano, né? Então nós precisamos urgentemente captar dinheiro e recursos lá fora dos investidores
pagar esse juro que é muito menor, né? E pagar a dívida pública para que haja investimento no país novamente. Bom, então o senhor acredita que não teremos um calote, que não existe essa possibilidade a princípio? Eu não acredito Hoje... que o governo ele sabe disso, ele mexeu na poupança e você veja bem, foi mês passado que é o primeiro mês superavitário da poupança. Quando um país não tem poupança, a sinalização de que as coisas vão mal é evidente. E aí, quando as coisas vão mal no país, o investidor estrangeiro não bota dinheiro. Mas o senhor não acha que as vendas do comércio foram suportadas pelo endividamento da população? Não. Que foi um resultado maquiado do período Lula para cá, quando no período revolucionário, vamos pegar, era um incentivo ferrenho a que o povo poupasse. Poupe, poupe, poupe. E agora consuma, tome crédito. Se abriu para todas as instituições fazer, inclusive as bancárias, a fazer o crédito consignado. Hoje a população não tem poupança e está endividada. Como é que se reverte esse quadro? É verdade. Os critérios adotados foram errados, né? Por exemplo, esse empréstimo consignado endividando pessoas com muita idade, pessoas que não tinham conhecimento do contrato que estavam assinando, realmente foi uma decisão temerária do governo, né? E essa falta de incentivo à poupança ela é nociva para o país e para as pessoas, porque o consumo ele é necessário, mas precisa haver um equilíbrio. Agora, se você tem um juro muito alto, quando você compra um bem e contrata uma dívida, esses juros fazem com essa dívida, que essa dívida fique maior, que fique mais cara, né? E quando ela é muito alta, muitas vezes é impagável, então acontece a inadimplência. Quando acontece a inadimplência, Paulo, o que resulta? O nome num cadastro restritivo como o do SPC, e as pessoas estão inabilitadas a consumir. E aí você não fomenta o ciclo produtivo, que gera impostos, que gera emprego, que gera renda. O senhor se emprestasse dinheiro a 400% ao ano, o que aconteceria com o Vitor Koch? A prisão, com certeza, crime contra a instituição financeira, né? Contra o equilíbrio financeiro do país. Ser, indiciado por... estelionato. O senhor seria indiciado por agiotagem. Agiotagem, concordo? Muito bem. Mas, na verdade, o que acontece hoje é que essas instituições aplicam isso e não tem uma agência reguladora, né? Por exemplo, cadê a agência reguladora dos agentes de cartões de crédito, dos provedores de cartões de crédito? Não existe. Então, você cobra um juro de 400 e pouco, está tudo certo, né? Quando eu faço um contrato na minha loja, eu tenho que obedecer o que diz na Constituição, né? Então, há regras diferentes e isso é que termina gerando um desequilíbrio total na economia. Bom, todos os índices aí, tanto do comércio como da indústria, como do setor agropecuário, eles são pessimistas para o ano que vem. Muito embora a agricultura seja mais beneficiada hoje pelas commodities, né? Mas dependendo sempre das benesses dos céus, né? Porque se der 2 estiagens como deu no governo Rigoto, para o estado do Rio Grande do Sul é uma catástrofe. Aí sim. Mas eu queria a sua projeção para o ano de 2017. 2016 é tipo assim, o ano que não deveria ter existido. E 2017? O que nós vemos é o seguinte, há sinais do mercado de recuperação. Por exemplo, o Banco Central, o Copom, quando se reuniu e reduziu os juros, já é um sinalizador de que existe uma prospecção de baixa desses juros. Nós acreditamos que no ano 2017 os juros continuem baixando, que nós podemos chegar facilmente, basta existir uma vontade política para isso, a 10% essa taxa Selic, o que faz com que... Mas a Dilma baixou os juros e foi crucificada em praça pública? Na verdade, é um contexto, né? Mas juros altos inibem negócios. Hoje, se cacareja a inflação a 6 e pouco por cento. Você não tem consumo, não pode ter inflação. Não tem, vou repetir aqui me olhando agora, não tem consumo, não terá inflação. O nosso problema da inflação, eu sou daqueles que prefere inflação ao desemprego. Eu prefiro ter pleno emprego, poder de compra,
com inflação do que não ter inflação e ter esse desemprego maciço que nós temos aí no Brasil. Mas existe um aspecto aí que tem que ser levado em conta. A inflação, ela desvirtua o custo real do produto, ou o preço real do produto. Nós vimos aí que levamos vários anos, quando entrou o plano real... Mas pior é não ter, com poder de compra. Não, na realidade é isso, mas o que está acontecendo hoje? Uma carga tributária muito alta, a margem de ganho do empreendedor é muito baixa, as exigências trabalhistas são enormes, não há uma reforma trabalhista. Hoje, ser empreendedor é uma profissão de alto risco, é uma opção de alto risco. Então, o senhor não aplaude o pacote do governo federal? Não é a questão de aplaudir ou não. O pacote do governo federal é em relação ao corte do custeio, ou seja, o dinheiro que é gasto, porque nós gastamos mais do que nós ganhamos. Então, isso sim precisa ser feito. O senhor acha que planejamento de governo é isso, corta? Não. E o que está sendo feito para gerar desenvolvimento, emprego e renda? Aí é que está, né? O governo precisa adequar as suas contas para que ele tenha capacidade de investimento, para que ele não precise captar dinheiro no mercado a esse alto preço e para que ele possa gerar, então, investimentos. Por exemplo, a Ponte do Guaíba é uma geração de um investimento que gera empregos, que gera renda, emprega muitas pessoas e faz com que a economia ande. Agora, você tem que ter um controle. Então vamos lá. Para o comerciante, pouco importa se ele está vendendo o importado ou o produto nacional. Ele está na dele, está vendendo, é livre comércio, os portos estão abertos para o livre comércio. Porque no Brasil nós nunca conseguimos ser felizes, né? No plano Collor, o Collor tirou o dinheiro da população, confiscou a poupança e abriu os portos para o livre comércio. O que aconteceu? Quebrou a indústria nacional. Aí foi importar lá, daquelas coisas todas que nós sabemos. No plano Funar, o povo tinha dinheiro, não tinha que comprar, andava procurando boi gordo no pasto. Não tinha o que comprar. Quer dizer, para abrir os portos, nós temos, né, em primeiro lugar, que ter recurso suficiente para comprar o importado e o nacional. Hoje nós não temos, e temos importados aí. E a indústria brasileira está sendo literalmente massacrada, dizimada, a indústria nacional. Quer dizer, reclamavam, tinha protecionismo na época da Revolução, não podia trazer os importados, o Brasil ficou atrasado, mas ao menos tinha emprego. As pessoas tinham renda. E hoje, que tu traz os importados, está aberto, te desenvolve tecnologicamente, para quê? Paulo Sérgio, na verdade... Essa é a equação. Não é a equação. A equação é a equação, sim. Uma economia que é próspera é uma economia equilibrada. Nós nunca chegaremos ao pleno emprego, ou seja, todas as pessoas no país empregadas. Quando isso acontecer... Não, já é considerado pleno emprego quando nós temos menos de 4% de desempregados. Consideração. Mas aí você veja bem, quando você tem Os Estados Unidos hoje, que está com menos de 5%, está sendo considerado com pleno emprego. Sim, mas na verdade é o seguinte... Essa defasagem de 5 faz parte da natureza do que o funcionário daqui momentaneamente está desempregado para ser empregado lá. Então, isso é volátil, essa questão. Sim, mas veja bem que é uma situação de risco. Quando você tem um emprego com taxas menores possíveis, existe aí o risco da inflação. Por quê? Porque aí falta mão de obra, aí a mão de obra encarece, aí o empreendedor precisa pagar mais caro. Aconteceu há poucos meses atrás, ou há 1 ou 2 anos atrás, de que você precisava de um pedreiro, precisava de um eletricista, não tinha. Você precisava de um pintor, não tinha. Né? Então, isso encarece os preços. Então, economia equilibrada, ela precisa haver uma ponderação, né, entre a liberação de crédito, entre o investimento do governo federal, entre o custeio, né, e o que hoje nós estamos brigando é justamente o que eu falei lá no início. Se você, com todos os impostos majorados a 40%, você consegue cobrir 47% só do seu custeio, tem alguma coisa errada aí. E muito errado. Está tudo errado. Muito errado. Você está gastando mais do que você ganha. E isso serve para a família, para uma empresa, para uma instituição, para o governo. E isso precisa ser adequado. Quando isso está equilibrado, o governo tem, sim, capacidade de investimento e não precisa mais usar essa técnica de que ele está emparedando as empresas. Ele está desestimulando o investimento. E isso precisa ser revertido. Hoje a empresa, praticamente ela trabalha sem rentabilidade. Aqueles que têm gordura, aqueles que têm mais patrimônio, aqueles que têm um mercado mais qualificado, eles estão aguentando.
Mas quem não tem isso está fechando. Nós fechamos mais de 2.500 empresas do comércio em 2 anos. As pessoas usam as suas economias de muito tempo para abrir um negócio, não conseguiram ser competitivos no mercado e tiveram que fechar as portas. Então, precisa haver um entendimento que o empreendedorismo precisa ser fomentado. O que está certo no Brasil? Pensou, é porque... Olha, na verdade, tem muitas coisas então, certas. Então, o que está certo? Tem muitas coisas as pessoas reclamam, não só falam o que é ruim, o que é negativo. Por exemplo... Então, tá, vamos falar no que está certo. Vamos falar... até outro dia, na GERT, na reunião do Conselho Consultivo da GERT, da qual eu sou presidente, ou do qual eu sou presidente, aí um dos conselheiros lá levantou e disse, não, nós temos que trazer notícias positivas, mas só tem as ruins, não tem nada positivo. Nada, a não ser a Lava Jato, que vai limpar, se Deus quiser, esse país, né, onde está a iniciativa privada envolvida com os políticos. Aí nós temos que dizer o que nós queremos para o Brasil, que Brasil nós queremos, que Rio Grande do Sul nós queremos, porque no Brasil não tem nada certo. A educação está certa, a saúde está certa, a segurança está certa. Aí vamos começar a projetar, as estradas são boas, a limpeza da nossa cidade está boa, as nossas ruas são limpas, não são pichadas. Vamos procurar o que está certo. E vamos falar para a população. Se tem coisa certa, vamos dizer para entusiasmar o pessoal. Na verdade, assim, por exemplo, a educação. Né? Eu escutava o ministro da Educação falando. Hoje, o investimento na educação é uma coisa fantástica. É 6% do produto interno bruto do país. Mas a metodologia, a aplicação, não é correta. Vai esse dinheiro? Pois é, ele está sendo empregado de uma forma errônea. E isso é que nós precisamos mudar. Existe um investimento na educação que não traz resultados. Então, a metodologia de aplicar esses ensinamentos precisa ser revista, onde deve-se adotar a meritocracia, ou seja, ganhar por méritos, assim como... E por que o Estado tem que fazer isso? Por que não privatiza a educação? O Estado vai comprar vagas, vai sair muito mais barato, foge do corporativismo. Com certeza. Deixa de atender a saúde, o privado que vai atender e o governo compra as vagas dos hospitais, compra o atendimento de saúde, vai sair muito mais barato. Não, com certeza. E vai folgar, vai ser um alívio do que estar enfrentando os corporativistas. Sim, mas é o que nós vivemos hoje no Rio Grande do Sul. O governo Sartori apresenta um pacote na Assembleia Legislativa, né, onde se discute justamente isso. Né? Por exemplo, os silos. É tarefa do governo armazenar grãos? Não. É tarefa do governo imprimir certificados? Não é. Então, o governo realmente ele precisa ser um órgão que governa... Se concentra na segurança, por exemplo. Já seria uma grande missão para o governo. A segurança também nessa colocação também. Olha aqui, o senhor é presidente da entidade do comércio. A gente anda pelas ruas, cada vez mais as pessoas estão se gradeando, atendendo pelas grades, farmácias atendendo pelas grades. Mas que absurdo, que vergonha. Outro dia recebemos um grupo de americanos aí, fui andar na cidade, por lixo por todos os cantos, o comércio gradeado, as casas gradeadas. Daqui a pouco nós já estamos vivendo em Cidadela, né? Isso realmente é uma situação extremamente difícil e eu acredito que é um grande gargalo. Eu tive a felicidade de participar agora há poucos dias do primeiro fórum em favor da segurança, ou seja, nós começarmos a discutir, assim como foi feito no Rio de Janeiro, em São Paulo, onde a criminalidade baixou significativamente, como foi feito no México, como foi feito em Nova York, e a gente está avançando, a sociedade precisa debater esses assuntos. Eu acredito que com essa PEC aprovada, da redução ou dos limites do custeio, ela é benéfica, ela é muito boa, onde ela limita, né? Ela não tira investimentos hoje que já estão, digamos, encaminhados para os diversos setores, mas sim ela limita o gasto e passa a exigir um controle maior, uma gestão melhor do dinheiro aplicado. Eu acho que o caminho é esse. Nós temos aí a segurança hoje, por exemplo, o grande problema é porque não existe penalização. Né? Você está à mercê do crime, o criminoso é pego e ele é liberado logo ali em seguida. Né? Você tem uma pena máxima de 30 anos.
divide por 6 isso, um sexto cumprindo está solto e não há uma ressocialização desse preso. Ele sai, o regime aberto, quantos casos nós já tivemos que a pessoa sai com aquela liberdade e vai lá e comete outro crime, assassina, rouba, enfim. Então, o sistema precisa ser reavaliado. Eu acho que a gente vive um momento muito importante onde nós estamos analisando, reavaliando todas as formas como está se aplicando, né, tanto por parte do governo como da sociedade. A sociedade está amadurecendo, a sociedade está aprendendo a se posicionar, está aprendendo a reivindicar. Há poucos dias atrás, vimos no domingo a população sair à rua e na segunda-feira um magistrado do Supremo Tribunal tomou a decisão de cassação do presidente. Depois foi revertido. Erroneamente. Qual a razão disso? A gente não sabe. Mas fez erroneamente, foi não podia errado, ter feito. Foi errado, mas sabe-se lá o que estava aí envolvido para que houvesse uma harmonização. Eu vou lhe perguntar, insistir de novo. O senhor, já vi que o senhor é contra a criação de ativos produtivos, mesmo que inflacionários. Ou de ativos produtivos inflacionários, o senhor é contra? Não, eu sou favorável à criação de ativos produtivos, mas nós não podemos jamais estimular a inflação. A inflação... Como é que se cria ativos produtivos? Com controle, medindo o mercado, aplicando, coibindo os exageros. Então vamos lá. Hoje, transportar uma carga de soja vou pegar, não me toque, até Porto de Rio Grande. Esse transporte é mais caro que transportar de Rio Grande para a China. Como é que se muda isso? E por que esse preço? Pela logística. Pela logística, as nossas estradas são destruidoras e tudo é mais caro em termos de transporte no Brasil. Precisamos de estrada? Precisamos. Por que essas pessoas são soltas, presos? Porque não tem onde prender, nós não temos presídios. Não é? Por que as crianças ficam sem aula? Ou por que tem escolas precárias? Faltam escolas. Então, o senhor seria favorável ao que o Roosevelt fez após crack de 29? Onde o Roosevelt começou pela emissão de moeda, e não me diga não vamos emitir moeda que é inflacionário. O Brasil emite moeda todos os dias aos milhões de dólares. Essa é uma das causas da inflação. Você gera dinheiro sem procedência. Não, mas tu pode gerar dinheiro para o desenvolvimento como fez os Estados Unidos. Que aí vou construir estrada ou nada ou coisa nenhuma, presídios, escolas, universidades, incentivar a iniciativa privada a fazê-lo, gerando emprego e renda. 2 anos de inflação, o que aconteceu depois? Decolou os Estados Unidos. Aí o emprego e a renda compensaram a inflação que havia acontecido em função mas isso nós falamos da emissão de moeda. Não dá para emitir moeda no Brasil. O Brasil não emite dinheiro, mas emite títulos da dívida pública, exato, que é pior que dinheiro. Exato, com juros altíssimos. Mas falando nesse aspecto, sim, no início eu te falei de que a gente precisaria estimular o empreendedorismo. Então, quando você tem condições, agora, gerar moeda é inflação na certa. É mais dinheiro circulante que não originou da produção. Vamos continuar sem estradas, vamos continuar sem presídios, vamos continuar sem escolas, vamos continuar vivendo com péssimo atendimento do Estado. Eu não sou um Mas pode fazer diferente, vamos privatizar tudo. Também. Vamos privatizar tudo. Tem duas soluções. Não precisa privatizar. Eu acho que nós falamos aqui já. O que não é do governo, que não é papel do governo, né, ele não pode e não deveria de fazer. Né? Isso que está sendo revisto e eu acredito que nós vamos avançar muito nos próximos anos. Né? Por exemplo, não tem dinheiro para fazer a estrada. Então você capta um investidor, né, e pega e faz uma parceria público-privada. Aí sim, né? Você não pode de uma hora para outra mudar um sistema que já vem há mais de 40 anos. Tem que estar nisso? Como o público. Mas por que o público... Por que o público tem que estar sócio na estrada? Mas a estrada pertence à União ou pertence ao Estado, e ele pode ter uma parceria... Tá bom, é concessão, que eu já sou concessão. É concessão. Nas emissoras de rádio, o governo não é sócio. Nas emissoras de televisão, o governo não é sócio. Na telefonia, o governo não é sócio. São concessões públicas que o governo tem que fazer a parceria público-privada, concede e deixa o cara se virar e fiscaliza. Sim, esse é o papel do Estado. Exatamente. Então, ele não vende a estrada. Ele não Agora, pode tu pega o BNDES hoje, os caras não pagam. E o BNDES entra de sócio naquela empresa. O BNDES é sócio de mais de 1.200 empresas no Brasil.
Não paga, transforma em ações e o brasileiro fica com as ações. Mas isso é incrível. Não dá para entender uma equação dessas. Na verdade, assim, precisa haver uma ampla reforma. Precisa se rever valores, precisa se fazer uma readequação, né, a como se portar para ser um país desenvolvido. Existem vários exemplos aí, se nós viajarmos para o exterior, nós vamos ver isso. Por exemplo, a Alemanha. Né? Então, precisa ser obedecido algumas leis do mercado que hoje não são obedecidas. Se você gerar dinheiro, você vai gerar inflação. Inflação é mais custo. A camada pobre sofre diretamente, porque é o peso maior que é carregado são por eles. Então, nós precisamos sim, quando você falou em concessão, né, a estrada é da União, ela concede que aquela empresa privada faça uso e fiscaliza, especialmente o que não pode acontecer, como que aconteceu nessa para Pelotas, aí qual é essa rodovia? Aqui para Pelotas é a 290? Não, 290 é para Cachoeira Santa Maria, hein? A de Pelotas. Aí está concessão. É 116, né? Vão lá, hein? É 116. Ela é não interessa, para Pelotas. Paralisou. Paralisou por quê? Porque o asfalto que a Petrobras fornece a monopólio, tu fecha um contrato com o Estado, é X, com base num custo, obviamente, dos produtos que vão te servir para a construção da obra, perfeito? E o asfalto é preponderante numa estrada, não é? Sim. Tá bom, então vai lá, assina o contrato com o Estado, o que aconteceu com a Petrobras? Jogou o preço do asfalto, aumentou em 60%. Aí o que acontece com a empresa? Sim, mas onde está o respeito ao contrato? Onde está o respeito ao contrato? Bom. O problema é que eles não se falam entre si. Eles não se falam. E você veja bem, né? No Brasil tem uma petrolífera, uma única, estatal. No Texas tem mais de 200 empresas e todas são rentáveis. Está certo isso? Está errado. Está errado a gestão. Então, o senhor ainda está me devendo o que está certo aí. Não, tem várias coisas certas. Então, por exemplo, o investimento certo. na educação de 6% do produto interno bruto. O senhor lhe perguntei para onde vai esse dinheiro? Pois é, mas ele vai para a educação, mas a gestão desse processo é feita errado. Então, o que nós estamos errando há muitos anos é a questão da gestão. Né? Essa máquina pesada... 12% vai para a saúde. Pois é. E onde é que aparece isso? Pois é, mas aí acontece o seguinte, você vê que alguns hospitais estão contratando gestores especializados e estão transformando o déficit, ou seja, o prejuízo, em lucro. Né? Um pequeno exemplo, a pessoa precisa entrar lá, ser olhado seus sinais vitais e talvez no máximo 1 comprimido, 2 comprimidos e pode ir embora. Elas ficam aqui no sistema que nós temos hoje, às vezes 3 dias hospitalizados, usando a hotelaria, usando os profissionais que estão ali à disposição dela. Quer dizer, há uma gestão errada dos processos. Né? Então, isso é que nós defendemos, o que nós defendemos na FCDL e no comércio do Rio Grande do Sul. Uma gestão profissionalizada, ou seja, a utilização das ferramentas que a administração hoje tem à disposição e que são facilmente aplicáveis e que regulam os processos. Então, há investimentos na área da educação, da saúde, dos transportes, existem, mas eles são mal aplicados. Então, é problema unicamente de gestão. E nós pagamos tudo dobrado. Nós pagamos a classe média, que a classe média é massacrada em qualquer circunstância. Né? Nós pagamos impostos para que tenhamos retorno com os serviços, né? Aí nós não temos saúde, temos que contratar a privada, pagando 2 vezes. Segurança. Não temos saúde, educação, temos que contratar a privada, pagamos 2 vezes. Não temos segurança, temos que contratar a privada, pagamos 2 vezes. Pagamos para as estradas, pagamos CID, o dinheiro não reverte para as estradas. Nós temos o IPVA. O que nós temos que fazer? Temos que pagar pedágio. É tudo duplo, porque o Estado é incompetente. Eu, obviamente, tinha, como toda a sociedade, uma esperança grande no governo Michel Temer, né? Mesmo ele vindo junto nessa trajetória, o PMDB na trajetória com o Lula e o Michel Temer com a Dilma, eu digo, mas ele vai mudar, ele vai entrar com pulso de ferro e vai mudar o país. Nós vamos ver outro país energizado. Achei que o Henrique Meirelles era uma grande conquista, porém aí a Globo divulgou os índices, né, de credibilidade, tanto do presidente como do ministro da Fazenda. E olha, despencar os dois. Mas vamos falar disso depois de ouvirmos o momento do engenheiro para o nosso Sengi do Rio Grande do Sul.
Momento do Engenheiro. Oferecimento Senge, Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. Atenção, engenheiro. Você sabia que no ano passado nada menos que 1.500 profissionais já se tornaram sócios do Senge? Se você não sabe, porque este número que não para de crescer e chegou ao fim do ano com um número de 1.800 associados, é porque no Senge há excelência no plano de saúde Senge Unimed, a segurança no plano previdenciário Senge Previdência e os descontos em universidades e em cursos de qualificação estão aí. A representatividade nas negociações coletivas são só algumas das vantagens ao alcance de toda a categoria e, claro, dos seus dependentes. Acesse o portal Senge e conheça também o serviço de assistência jurídica, que está ampliado para os engenheiros das regiões de Caxias do Sul, Rio Grande, Pelotas, Bagé, Santa Maria, Panambi e Santo Ângelo, além da capital e região metropolitana. Então faça como mais de 14 mil profissionais de todo o estado. Associe-se ao Senge e descubra todos os benefícios de ser sócio. Sindicato dos Engenheiros, cada vez mais nosso maior projeto é você. E agora aqui no Pampa Debates chegou a boa notícia do dia para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, o CAU-RS. A boa notícia do dia. Oferecimento CAU-RS, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. É amigo ou tem algum arquiteto ou urbanista na família? Final de ano é sempre um bom período para presentear aqueles que queremos bem. Se uma dessas pessoas for um profissional de arquitetura e urbanismo, existem várias possibilidades bastante criativas. Caderno de anotações, bolsas de material resistente. Se forem artesanais, melhor ainda, anéis de concreto, óculos de madeira, acessórios de bicicleta, cafeteiras italianas e os bons e velhos livros, em especial sobre Brasília e arquitetos renovados como Vila Nova Artigas, Lúcio Costa. É só abrir a janela para a criatividade que as boas ideias surgem, assim como fazem os arquitetos e os urbanistas. O Meirelles decepcionou? Olha, Paulo, eu acredito que é pouco tempo de governança, de gestão, muita coisa a ser acertada. Eu continuo confiando no presidente Temer. Ele não estava no governo, ele não vinha no governo, ele não sabia o que fazer, ele não conhecia o governo? Não, mas isso aí nós assumimos claramente. O vice-presidente, ele é vice-presidente, ele não toma parte das decisões e tanto é que, um período antecipado, ele mandou uma carta reclamando justamente dessa falta de conhecimento. Carta? Não, eu acho que é uma forma, sei lá, política de colocar para a nação. Era uma forma de botar um pé na presidência. Também pode ser. Enfiar a faixa no braço. Também pode ser. Num país como o nosso, onde não há seriedade, onde há corrupção, onde há impunidade, e eu espero que não sejam colocados panos quentes em cima desses trabalhos que estão sendo feitos de forma muito profissionalizada, tanto por parte do Ministério Público como pela Polícia Federal. O país anseia por punidade a esses corruptos, seja quem for, não importa o escalão. Quem tirou dinheiro do erário, ele precisa devolvê-lo e precisa ser penalizado. A partir desse momento é que nós começaremos a reconstrução do país, quando houver de fato penas. Por exemplo, nos Estados Unidos, vou chamar novamente essa situação. Lá, quando se comete um crime e quando se é condenado, existe um período de condenação. Antes desse período, ninguém sai para a rua livre. A pena é cumprida. Mas lá tem presídios. Mas aqui pode ter também, pode ter presídios. Por que não tem? Mas por que não se faz? Por razão de não se fazer parcerias público-privadas. Porque as corporações não permitem isso. Porque quando vai fazer alguma coisa que for privatizada, as corporações se levantam. Por que o Temer não fez? Ele tem o queijo. Nós tivemos. A faca e o queijo na mão para fazê-lo. Eu te digo outra coisa. Nós tivemos há poucos dias na Federação, e onde se fez um movimento pela aprovação do pacote, né? Quando eu entrei, quase não consegui entrar porque tinha manifestantes que não queriam que fechasse a FE. A FE é muito importante, né? Sob o aspecto, a visão deles. Pesquisa se contrata.
Hoje tem pessoas especializadas, né? Então eu tenho uma visão... Mas não é democrático as pessoas se manifestarem? Não, claro que é democrático, mas você veja o que eu quero dizer. O empresário tem o direito de se reunir e defender o pacote, que eu acho que está certo. Claro. Eu sou favorável. Agora, as pessoas que são contra não têm direito de se manifestar? Mas eu não disse isso, Paulo. Eu não disse isso. Bom, então tá. O que eu disse é o seguinte, que... É que parece que o senhor está achando um absurdo ela estar lá. Não. É interpretação tua. Tá bom, não, eu quero entender. O que eu vinha falando, para nós não desvirtuar a conversa, é de que, por exemplo, mas não tem presídios. Mas por que não tem presídios? Porque não tem parceria público-privada. Mas por que não tem parceria público-privada? Porque quando quiser tirar isso da SUSEP, eles se manifestam. Quando quiser fazer alguma coisa que coloque em risco as corporações, se manifestam e existe aí uma barreira onde o governo é emparedado e não consegue agir. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, né, Paulo, só concluindo. Sim. Eu acho que está na hora da gente começar a olhar a realidade, tomar ação, como fazer a gestão da sua casa, como fazer a gestão da sua empresa, ou como fazer a gestão de qualquer coisa que precisa ser organizada. Nós precisamos, sim, verificar o que é de atribuição do Estado cuidar, o que não é e aonde há possibilidade do Estado fazer essa parceria pública-privada. Nos presídios não se cumpre pena hoje porque não tem presídios. A Brigada Militar, mesmo defasada no seu quadro, ela prende e outro dia o bandido está solto. As famílias dos brigadianos sofrem ameaças. Eu tenho uma doutora que cuida dos meus animais, dos cachorros que eu tenho, a veterinária, e ela é esposa de um brigadiano que trabalha na polícia especializada, de operações especiais. Ela recebeu inúmeras ameaças de bandidos que ele prende, e que eles vão atacar a família dela. Então, você veja bem a que ponto a gente chegou. Então, isso que eu quero dizer, quando você atribui o que é do governo fazer, ele tem que realizar e nós fiscalizarmos. O que é do privado fazer, o privado faz. O que há condições da parceria entre o governo e o privado deve ser feito, mas nós não podemos mais olhar por um lado só. A gente tem que olhar pelo lado correto. Tá bom, vamos privatizar os presídios, que eu concordo também plenamente com o senhor. Aí chega na hora do preso trabalhar, ele não precisa trabalhar. A lei desobriga ele de trabalhar. A lei Se ele quiser ficar vagabundeando, deitado, o dia inteiro dormindo, pode. Pois é, mas a lei precisa ser mudada. Mas então, o senhor acha que as leis passam por depuração moral e ética? Mas o que é moral e ético hoje nesse país? Eu sei o que é moral e ético, o senhor sabe o que é. É o que nós queremos. Quem está aplicando? Onde está sendo aplicada a moral e a ética? Porque às vezes não passa por depuração moral e ética. Pois então, né? Nós temos aí uma Câmara Federal e um Senado que não está fazendo o seu papel, não está exercendo. O senhor acha que é ético e moral um brigadiano estar cedido por uma determinada instituição por 20, 25 anos? Claro que não. Não, mas é legal. Pois é. É legal. Então veja que os nossos parlamentares que criam as leis, criam essas coxas de retalhos todas, atendendo os interesses corporativos, e depois vai o juiz entender o malfadado espírito do legislador. E que nós estamos pagando agora. Estamos pagando. A má gestão, as leis precárias, deficitárias que a gente tem, cai na mão de quem? Dos juízes, dos desembargadores. Eles têm que resolver o problema, que a origem do problema é lá na ponta, e eles têm que resolver. Veja bem como é o nosso país. Veja, eu perguntei ao presidente, o que tem de bom? Vamos começar a divulgar o que tem de bom no Brasil. O Brasil usou 6% para a educação, 12% para a saúde. E ficou nisso. Mas ele está certo. É difícil. 2017 está quase chegando. Para o Unicred, isto significa novas oportunidades, conquistas e experiências. E para que o próximo ano seja também inesquecível, devemos investir em novas atitudes, assim buscando sempre a união entre as pessoas. A Unicred continua transformando o futuro de todos os cooperados. Boas festas e um ótimo 2017. Unicred, mais valor para você. 2017 está aí, presidente. Como é que nós vamos mudar tudo? Sabe o que eu queria? Uma injeção do governo federal. Vamos começar a construir um novo Brasil, não só com cortes, mas com possibilidade de desenvolvimento. Nós temos coisas simples para fazer, vamos agilizar os licenciamentos ambientais, vamos agilizar os PPCIs, porque o burocrata ele quer mais poder. Então, aí vai para aquele momento orgásmico do não. Aí é o orgasmo triplo, né? Não. Aí o outro te ajoelha nos pés do burocrata,
pedindo clemência e aprovação, ou tu vai ao superior dele político, tu foi lá, agora tu não vai levar. Ou tu vai para a justiça, leva anos. Ou tu suborna, né, que era a prática anterior. Hoje não tem mais condições de fazer isso. Então o negócio é similar mesmo, não tem solução, e levar anos esperando. Então essa já seria uma medida. Vamos agilizar, vamos dar prioridade ao desenvolvimento. Não existe desenvolvimento plenamente sustentável. Nós temos que encontrar o equilíbrio denominador comum para agilizar tudo que é tipo de licença. Vamos incentivar as pessoas a ter uma empresa e gerar emprego. Não, nós desincentivamos. Essa que é a grande verdade. Não seria já uma medida salutar para que e a segurança jurídica da mesma forma? Porque essas coxas de retalho que eu falei, elas permitem N possibilidades. Inclusive, uma patente ou mesmo o registro de uma marca levar 2, 3 anos para acontecer. Uma patente, vamos patentear um celular. Daqui a 3 anos, quando ele é patenteado, já tem... Está fora. Já está Está fora do mercado. Já não existe mais, presidente. Mas, Paulo, assim, só voltando ao assunto anterior, eu teria inúmeras coisas para dizer o que tem de bom e que tem de diferente no Brasil. Porque o Brasil, além de ser um clima tropical, né, onde nós temos as nossas estações realmente que são, digamos assim, pontuadas, nós temos o frio, nós temos o calor, né, nós temos o outono, nós temos uma primavera maravilhosa, mas nós temos um povo trabalhador, né, nós temos uma terra fértil, e que ela não é devidamente aproveitada, por falta justamente de desenvolvimento. O governo, ele funciona através, dentro de todo o regime democrático, através da pressão. E aí eu pergunto, onde é que está a política de desenvolvimento industrial? Quando nós começamos a nossa conversa, né, nós iniciamos você dizendo o seguinte, a indústria está quebrada, né, sucateada, né? Ela está sucateada. Estão quebrando a indústria. E não fui eu que disse, foi o presidente Heitor Miller sentado onde Pois é, mas o que aconteceu? Né? Vamos voltar um tempo atrás. Lá na minha região da indústria do calçado, era mais fácil fazer um cabedal, aquela parte de cima do sapato, na China, do que fazer, era mais barato comprar na China do que fazer lá na nossa cidade. Né? Então o empresário fomentou isso, comprando mais barato. Mas que não é o empresário que fomentou, quem fomentou foi o governo. O governo pelos tributos. Pelos impostos, pela carga trabalhista, por tudo. Nós falamos lá no início isso, a carga tributária, a falta de reforma das leis da nossa CLT. Né? Então, há uma série de ações que precisam ser feitas. Né? Esse protecionismo que há. A nossa Constituição, lá de 88, ela deu muitos direitos e quase não proporcionou ou encarregou a sociedade de deveres. Né? Então, eu quero dizer o seguinte... tudo passa por decisões de pessoas humanas, vontade política. Se baixar os juros, definir uma política industrial competitiva, hoje nós sabemos disso, eu e tu fomos já para Hannover, nós vemos lá, quando é lançado naquela feira lá na Hannover Messe, quando ela é lançada cada ano, existem coisas que só vêm daqui a 5 anos aqui para o Brasil, só virão daqui a 5 anos para o Brasil. Quer dizer, a gente precisa desenvolver, precisa incentivar a criação, precisa incentivar a pesquisa, precisa desonerar a carga tributária. E como consegue se desonerar a carga tributária? Através de uma customização, ou seja, da adequação dos custos, redução dos custos, com corte, sim, Paulo, com cortes profundos. Hoje, quantos assessores tem um deputado, um parlamentar? Quantos assessores tem? Quantos assessores tem uma presidência da República quando sai à sua disposição? Se não me falha a memória, são 8. 8 assessores que ficam à disposição do ex-presidente da República. E assim é em todas as esferas. Né? Nós precisamos ser mais sérios, nós precisamos ser mais transparentes, nós precisamos de mais diálogo, precisamos conversar mais e precisamos realmente interpretar as coisas que estão acontecendo de uma forma de gestão profissionalizada. 2017 pode ser um ano muito bom da retomada, e eu acredito na retomada. Aqui no Rio Grande do Sul, nós já vimos em outubro que houve um resultado positivo nas vagas criadas de emprego. Nós tivemos ano passado 8.500 empregos a menos, deu negativo. Né? Esse ano já deu 2.300 positivo, então já é um sinalizador. A safra é um sinalizador que a economia vai se recuperar.
a baixa dos juros é outro indicador de que a economia pode melhorar sim, né? E a partir de pequenas ações nós podemos fazer uma retomada. Mas uma política industrial, ela é emergente, ela é muito urgente, ela precisa vir rapidamente. Eu, sinceramente, não é crítica, mas eu me espanto que líderes da Confederação Nacional da Indústria, foram senadores, ministros, estavam próximos ao governo federal. E jamais vi a apresentação de uma política moderna da indústria de desenvolvimento. Então, nós precisamos sim, nós precisamos ser profissionais, exigir do governo, os governantes precisam se cercar de técnicos, a exemplo do Luciano de Azevedo lá em Passo Fundo. É prefeito agora pela segunda vez reeleito, com mais de 70% de aprovação. E nós vimos o que ele fez. Quando ele se candidatou, ele disse, os meus secretários não serão políticos, serão técnicos. Mas aí o senhor vê, né, já entrando na questão da corrupção, na Petrobras só botaram técnicos. Todos esses que são presos aí da Petrobras, todos os diretores, os que pagaram propina são técnicos todos são técnicos, de quê? Todos são engenheiros da Petrobras concursados. Concursados, todos os diretores são do plano de carreira da Petrobras, inclusive os presidentes. Mas aí se ele é técnico na área que ele estava correspondendo, ele estava tendo a gestão, não foi ético. Não foi ético. Foi corrupto e precisa pagar por isso. O próximo técnico que vier sabe que ele vai pagar o preço se ele fizer uma coisa errada. É isso que nós precisamos. Uma Constituição mais firme, com deveres e direitos. Não tirando direitos adquiridos, né? Mas nós vamos pagar um alto preço. Porque, olha, para o homem público, eu vou te dizer, é uma espada na cabeça, né? Ser gestor público. Eu não teria esse estômago para ser gestor público. Vamos pegar um caso dessas estatais. Tu bota lá o técnico, o presidente técnico. Aí ele se envolve no corporativismo e dá benesses para os seus colegas funcionários. Aí dá 14º salário, dá 15º, a meritocracia está na mão dele e vai tomando atitudes, com a aposentadoria, isso e aquilo. Tudo bem, não deu certo o técnico. Bota um político. Ele precisa de voto, ele se envolve na estrutura funcional da entidade, acontece a mesma coisa que aconteceu com o primeiro. Bom, vamos contratar alguém de fora, que não seja técnico da instituição e não seja político. Aí o cara vai para lá e ele é destruído pelos políticos. Agora vamos dizer, não, e o Pedro Parente na Petrobras, só que na Petrobras os olhinhos parecem o Colorado, aquele, né, que está olhando, o Grêmio já foi embora. Lembra daquela, né? Vivesse esse momento, né? Então fica o camarada da Petrobras só olhando, o Pedro Parente faz o que quer agora na Petrobras, porque desapareceu o moral dos funcionários. Acabou. Então ele pode fazer. Então ele tem a faca e o queijo na mão para fazê-lo. Não, correto, mas se você tiver uma legislação que permita isso, nós, sinceramente, nós teremos aí a tranquilidade de votar, né, e tanto em políticos e ter a tranquilidade também de quando um técnico é contratado. Quando existe uma legislação, e por isso que eu insisti na punição dos corruptos, seja em que escala for, isso vai ser uma escola para os próximos. E nós precisamos de austeridade, Paulo. Austeridade, linha de comando. E quando se coloca um processo de gestão em prática, existe uma coisa chamada metodologia. É feito sempre da mesma forma e controlado com definição de métricas. E a partir disso, o controle é mais fácil, a transparência ela está ali na mesa. Então as pessoas não podem mais buscar o benefício próprio. Meu presidente, e o senhor pode nos avaliar o ano esportivo, projetar o ano que vem? Olha, ainda existem Vem um cafezinho, se quiser, uma pausa para tomar o café. Então o senhor responde depois da pausa para o café, porque nós vamos agora ao quadro de saúde com a doutora Daniela Cornélio, da equipe do doutor Gilberto Schwartzman, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan. Doutora Daniela. Boa noite. Eu sou a doutora Daniela Cornélio, médica mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje vamos falar um pouco sobre o fibroadenoma da mama. O fibroadenoma é um tumor benigno muito frequente, corresponde a 90% dos nódulos encontrados em exames de mama. Ele costuma aparecer em mulheres jovens, entre 20 e 50 anos. Aproximadamente 1 em cada 4 mulheres possui, mesmo que não perceba o toque.
O fibroadenoma, ele é sensível a hormônios femininos, podendo então crescer na gestação, na amamentação, e após a menopausa ele costuma diminuir de tamanho. Ao exame clínico, ele se apresenta como um nódulo móvel, de consistência variável, geralmente único e indolor, com um tamanho que não chega a ultrapassar 3 centímetros. Nas mulheres jovens, o principal exame de imagem para nos auxiliar no diagnóstico é a ecografia. Em muitos casos, pode ser somente acompanhado com exames periódicos. A evolução para câncer é extremamente rara, porém, frente a características como margens indistintas, um crescimento rápido, grande volume, a biópsia ou a remoção do nódulo se faz necessária. Consulte com um especialista. Boa noite. Depois da doutora Daniela Cornélio, agora vamos ter um momento do esporte aqui, né? Porque ninguém é de ferro, nós temos também que pensar no esporte. Como é que está o ano futebolístico para o senhor, este ano que está chegando agora? Olha, a gestão... Vai enfrentar quem aí? O Brasil de Pelotas, Juventude, do Verdense? É um momento para conhecer o Brasil. É um caminho, mas nada diferente do que a gestão de governantes anteriores que nós tivemos, né? E que nós falamos bastante aí, a falta de gestão. A falta de gestão no Internacional resultou nisso de agora disputarmos a Série B. Mas a iniciativa privada... O Internacional é privado, hein? Eu ainda acredito no nosso departamento jurídico. Eu acho que tem condições da gente reverter isso. Olha, não mexe isso aí que daqui a pouco cai para ser. Tem documentos, não importa, mas o direito... documentos suspeitos. Não, isso aí... Olha, daqui a pouco cai para ser, melhor ficar quieto. Eu não acredito que um advogado com AB produza documentos falsos. Realmente isso não passa pela minha cabeça. Pode ter recebido documentos falsos. Duvido que a fonte não seja perfeitamente confiável, né, ou conferida. Eu ainda duvido disso, mas tudo bem. Mas o que foi feito com o Internacional realmente é uma tristeza muito grande, os erros sucessivos, constantes, e a falta de humildade do gestor anterior resultou nisso, e que frustrou mais da metade do Rio Grande do Sul, e frustrou muita gente no país. Mas a gente vai voltar, e vai voltar com muita força. Talvez é um caminho que nós temos que trilhar. O que o senhor faria com esse plantel do Inter? Olha, eu estava esses dias brincando com um amigo meu. Depois daquele Grenal de 5-0 na segunda-feira, nenhum jogador daqueles que jogou ou que entrou durante a partida vestiria mais a camiseta do Internacional. Tem que ser feita uma reavaliação profunda no plantel hoje. Existem pessoas ali, nós vimos no último jogo... São praticamente os mesmos, e os 4-1. Pois é, mas... O 4 não foi mais, porque o Alessandro acabou com o jogo, começou a chutar a bola para tudo que é lado, brigou com o banco do Grêmio para o jogo não andar mais, senão seria mais. Não, mas é verdade. Mas... Aquele plantel desenhou esse que está aí. É o mesmo desenho. Eu acho que... Os mesmos gestores. E o que é lamentável é a base que veio também, que entrou, que não deu certo. Pessoas que não têm a raça que deve ter um jogador que veste a camiseta do Internacional. Nós vimos no último jogo jogadores completamente desestimulados, apáticos. Parecia que o jogo estava ganho e que estava esperando só o final do apito do juiz. E a gente fica muito triste com toda essa história. Presidente, nós vamos agora para o nosso ponto final com Gimo e Facinep. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo, qualidade comprovada. Hoje fui lavar roupa e achei um dinheirinho que nem lembrava. Bom, né? Isso pode acontecer com você. Se você trabalhou pelo menos um mês de carteira assinada em 2014, ganhando até 2 salários mínimos, entre no site e veja se tem direito ao abono salarial PIS/PASEP 2014. São R$ 880 que você pode sacar nas agências da Caixa ou Banco do Brasil até 29 de dezembro. Governo Federal. Participação. A Assembleia faz democracia com diálogo, dando vez e voz para o cidadão. Igualdade. Somos iguais no direito a um Rio Grande melhor para viver, hoje e amanhã. Gestão. Mais de 38,5 milhões de reais economizados no orçamento e redução de 25,5% em diárias, para melhor uso das verbas públicas. Assembleia Legislativa.
participação, igualdade e gestão. Na série Lideranças Gaúchas, que anualmente realizamos, nós estamos com o presidente da FCDL, Vitor Augusto Koch. Vamos agora, presidente, ver o comércio com os olhos de quem pensa num comércio vendedor, da sociedade compradora. Como é que se reverte esse quadro no cenário atual? Existem mecanismos para que isso aconteça? Ou o comércio vai cortar? As lojas de shopping estão num padecimento incrível, né? Eu tenho conversado com pessoas que têm lojas em shopping sofrendo. Na rua, insegurança. Quer dizer, nem shopping, mas tem segurança também, né? Mas o que o senhor faria para resolver esse estado de coisas? Se o senhor tivesse o poder, claro, não é como presidente da FCDL, que pode fazer para reverter este quadro de venda e de compra e de venda? Não, como nós falamos no início do programa, um dos principais entraves hoje da comercialização são os juros. Nós temos aí notícias muito boas, que é o decréscimo da inadimplência. Nós descemos praticamente 3% nesse nível de inadimplência. E a partir do momento que os juros caírem, certamente os negócios irão prosperar no mesmo momento. O que eu diria aos nossos ouvintes, nossos telespectadores que assistem o programa, é de que precisa ser feito, sim, não importando o tamanho da empresa, processos de gestão, como nós falávamos no governo. Você precisa ter o controle da sua empresa através de uma metodologia, mas os 3 pilares básicos são, primeiro, a liderança. O líder, ele precisa estar muito preparado, o proprietário da empresa, o dono da empresa, ele precisa conhecer muito bem o seu segmento, ele precisa fazer com que ele tenha o domínio sobre os seus colaboradores e entenda muito bem o que o mercado está com tendências de consumir. As premissas básicas são a liderança, a metodologia e uma equipe qualificada, né? Ou seja, engajada, uma equipe comprometida, e nós empresários sabemos que a gente contrata sempre primeiro pela competência, depois o comprometimento e, por fim, a contribuição que esse contratado trará para a empresa. Então, definindo processos, modelos de gestão, é mais fácil nós sermos sustentáveis economicamente. Sempre um empresário, quando fala em sustentabilidade, o primeiro eixo é o da economia, né? A gente só abre um negócio para ter lucro, senão não haveria razão de abrir um negócio. E esse negócio ele precisa ser muito bem entendido. Nós, a cada ano, de acordo com o comportamento do mercado, nós definimos estratégias diferentes. Tu podes notar que esse ano as lojas já estavam ornamentadas com Natal no início de novembro. Isso não acontecia nunca, né? O Black Friday funcionou? Olha, o Black Friday ele vem funcionando, houve um período aí Aquela história de que é 50% de desconto em cima do dobro do preço. Isso não funciona mais, né? Porque as pessoas hoje estão informadas. Hoje existem sites especializados que fazem o comparativo na hora. Do Black Friday você anuncia um preço, ele vai lá, olha outro preço e vê que é engano. Isso é tiro no pé, né? Você coloca fora aquele cliente, marca aquele cliente e sabe que a sua empresa não é séria quando você atinge isso. Quando você oferece uma promoção, um desconto, ele realmente tem que ser real. Ele tem que ser um desconto que dê a oportunidade, ou seja, a experiência de uma boa compra num momento especial. E aí sim ele vai dar certo. Nós acreditamos muito nas lojas de rua, que tem crescido, né, o seu faturamento. A questão dos shoppings que tu abordaste realmente é um problema, porque os investidores foram muito vorazes na cobrança de aluguel, de repartição de todos os custeios, exigindo até 14º salário em algumas ocasiões, e que fez com que o lojista começasse a reavaliar a sua participação dentro desse shopping. E lá nos Estados Unidos, tu sabe muito bem que já é uma tendência há mais de 3 anos de que eles fazem centros de compras, ou seja, shoppings de rua, onde se instalam a céu aberto várias lojas, inclusive lojas de âncoras, né, lojas com fama, outlets e centros de compra, onde há uma convivência, onde se valoriza o convívio familiar, o passeio, a céu aberto, enfim.
Isso é uma tendência que certamente em breve tempo entrará para o Rio Grande do Sul com muita força. Nós já temos alguns shoppings assim parecidos. Navegantes seria uma sinalização para isso? Foi um projeto muito moderno lá na frente, mas que ainda todos não estavam habituados, mas que é parecido com isso, né? E então nós temos sim noção de que vai ser um ano muito difícil, mas que através da organização nós podemos ter crescimento, porque as evidências do mercado estão aí, são evidências concretas. Nós tivemos 7 anos de resultados positivos, agora em 2 anos nós perdemos praticamente o que nós ganhamos nesses 7. E é um ciclo, esse ciclo começa a voltar agora e a crescer em 2017. Como está a vida em Três Coroas? Muito boa. Sua terra? Muito boa. Onde o senhor tem negócios? Três Coroas é muito bom de se morar e é um povo ordeiro. Por que o nome Três Coroas? Três Coroas a origem do nome, na verdade, começou com Santa Maria, do Mundo Novo, e aí Santa Maria já tinha Santa Maria lá em 1959, e depois era para ser Mundo Novo, tinha lá no estado de Goiás, no Mato Grosso, e aí a gente tinha um pinheiro na divisa entre Três Coroas e Igrejinha com 3 copas, e naquela época a gente não dizia copa, dizia um pinheiro com 3 coroas, então são 3 coroas. Não tem nada a ver com as mulheres. Não, não tem nada, e na verdade a gente sempre brinca, quando a coroa passa do tempo, a gente manda para a Igrejinha ou para 2 irmãos. Maravilha, maravilha. Pô, eu optei o Fortes e Livres de Mussum e o Mundo Novo de Três Coroas. Mundo Novo e Igrejinha era um grande clássico. Eu sou antigo, hein, Sérgio? Tu imagina isso, presidente. Obrigado. Sucesso para o senhor, para o nosso FCDL, para o seu setor, o comércio. Muito obrigado. Com a família também. Muito obrigado. Muitas realizações para 2017. Muito obrigado a todos Grande abraço, nos assistem. Presidente. Nós assim estamos encerrando mais este programa da série Lideranças Gaúchas, né? E tivemos o prazer de ter diante das câmeras da nossa TV Pampa, glorioso presidente do FCDL, Vitor Augusto Koch. Retornaremos de segunda a sexta, sempre neste horário. Boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família.